o que nos faculta esquecer a questão religiosa, que, como você colocou na pergunta, e Jesus deixou sinais patentes. Além de Jesus, com os sermões proféticos em Mateus, em Marcos, em Lucas, além do Apocalipse, nós temos o capítulo 18 da Gênesis, de Allan Kardec, que fala também. O último capítulo. Nos itens 26, 27 e 31. Então, ali você tem toda a história de o que seria a Nova Jerusalém do Apocalipse, está lá no capítulo 18 da Gênesis de Kardec. O que é a Nova Jerusalém? A Jerusalém renovada. É o novo céu e a nova terra, no capítulo 21 do Apocalipse. É exatamente o que Kardec fala da Era Nova, no capítulo 18. Mas isso é, vamos dizer assim, é o momento que nós estamos vivendo, que é transição planetária. É Apocalipse e transição planetária. Os sermões de Jesus profético, sobretudo 24, que é o mais completo, 24 e 25 de Mateus, naquela época o templo estava belíssimo, Herodes estava reformando e os discípulos tinham muito orgulho. Eles diziam, hoje a igreja diz, quem vai a Roma e não vê o Papa, não diga que foi a Roma. Naquela época, quem foi a Israel e não visitou o templo de Jerusalém, não sabe o que é apogeu. O templo era uma coisa assim. Era Herodes o tetrarca, né? Não, é Herodes o Grande. O grande O pai. Grande, o pai. O Herodes o Grande. Foi ele que era um Sim, excelente. porque ele já tinha morrido, mas ele foi quem fez a obra, né? Não, no tempo de Jesus, ele já tinha. Já tinha morrido, Já tinha mas ele morreu no ano 4. certo? Mas ele foi o grande reformulador do templo desde que os judeus vieram do cativeiro da Babilônia, que construíram o segundo templo, com Ciro e tudo. Depois ele pegou o templo de Ciro e botou um fraque e deixou o templo assim um brinco. Disse que tinha pedra de mármore de 9 metros quadrados. Disse que o sol batia assim, era uma coisa. E os discípulos, quando veem aquilo, dizem assim: Olha, mestre, que coisa linda, Jesus já estava se preparando. E os discípulos, entusiasmados, olha que coisa linda, dizem os estudiosos. Impressionado, né? Diz que eles viram que Jesus não estava muito bem, estava mais sisudo. Aí eu acho que eles fizeram aquilo até para alegrar Jesus. Olha, mestre, que coisa linda. Aí Jesus diz assim: Em verdade vos digo, aqui não sobrará pedra sobre pedra. Que a pessoa que Profecia. Botou, e realmente quando chega lá você vê, ainda hoje tem um monte de pedras lá, né? Então ele predisse, isso foi o tempo foi destruído no ano 70. Ele estava no ano 30, mais ou menos, 32. 32, era 32. Foi um ano antes da crucificação. Então ele, aproximadamente 40 anos antes, ele já predisse o que ia acontecer. E os discípulos ficaram, né, com aquilo, foi assim, uma espécie de pá de terra jogado naquele entusiasmo deles. E ele diz isso e desce através do Vale do Cedron e vai para o outro lado, para o Monte das Oliveiras, que fica um Monte das Oliveiras de frente com o Monte do Templo. E aí os discípulos chegaram e começaram a perguntar: Mestre, quando acontecerá? Porque as pessoas não querem mudar, geralmente não estão preocupadas com a mudança, quer saber quando é que vai acontecer, né? O ser humano é muito curioso, né, Edvaldo? Não quer saber de mudar, de se reformular, não. Quer saber quando é que a notícia vai acontecer. E Jesus começou a dizer e falar dos sinais, né? Muitos virão em meu nome e vão desviar muitas minhas ovelhas. Haverá fome, peste, guerra, maremoto, terremoto. Tudo as pessoas quando aí ele fala primeiro nos sinais, depois ele fala no tempo da tribulação, que é exatamente na época que vai começar a invasão do ano 66 até 70, e foi quando aconteceu. E quando eles invadiram Jerusalém, Jesus diz: Ai das mulheres que estiverem amamentando, quem estiver na montanha não vá para a cidade, quem estiver na cidade não vá para a montanha, permaneça onde está, porque não vai dar tempo. E quando Roma
Quando Tito Vespasiano entra com seu exército em Jerusalém, o povo ficou apavorado. Eles acharam que o refúgio dele tinha que ser o templo. Aí todo mundo entrou no templo, porque não pensavam nunca que o romano teria coragem de tocar fogo no templo. Aí morreu, foi uma carnificina mesmo. Foi mais ou menos como ele já tinha dito. Então, ali já começa o prenúncio de tudo, das todas as coisas que iriam acontecer. Mas Jesus, depois de falar de fome, peste e guerra, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação, e aí é com os discípulos, lá no capítulo 24, versículo 36, pergunta assim, mestre, quando é que essas coisas, o senhor pode dizer exatamente quando é que isso vai acontecer? E Jesus dá uma resposta que muitos espíritas que eu conheço, parece que não leram, porque ele diz assim, a ninguém é dado saber o dia nem a hora. Nem o filho. Nem o filho só o meu pai que está nos céus. Então, ele deixou bem claro que essas coisas de marcar data é para inocente. Eu fui fazer um seminário, abri um seminário em Nova York em 2011. E tinha um pastor lá numa rádio de Nova York, a rádio de Family, né? Era família. E ele inventou de anunciar o final do mundo para 11 de maio de 2011. Eu cheguei nos Estados Unidos dia 9. Eu, toda vez, fui muito curioso com essas coisas. Já conheci a história do Borboletas Azuis aqui em Campina Grande, que o mundo ia se acabar no ano. Você lembra? Eu lembro. Reuniu gente e tudo, e lá estava o mesmo movimento, em Nova York, com o grupo dessa igreja. Aí, quando eu fui fazer uma conferência do outro lado da ponte do Brooklyn, aí o menino ia me levando no carro, quando eu vi, estava a placa. Judicial Day, o dia do juízo final. Eu digo, para. Tirei uma fotografia, era um outdoor mesmo. 11, O pastor que estava, né? era profetizando Profetizando. para o dia 11 de maio de 2011. 11 de 11, 11 de 5 de 11. Aí eu fotografei, que tudo isso eu anoto, né? História, né? É. Aí eu fotografei, eu tenho essa foto, tenho tudo, a reportagem que aconteceu com ele depois. E aí na segunda-feira, caía no domingo, eu fui para a ilha com minha mulher, nos Estados Unidos, e quando eu voltei, eu estava hospedado no Brooklyn, tinha um metrô que voltava, quando eu fui no Expresso, quando eu voltei no Pinga Fogo. E eu descia na estação exatamente na frente de uma igreja do grupo, desse grupo. Quando eu desci, eram as 17h30, estava fervendo de gente. Come on, junte-se, venha viver os últimos momentos com a gente. Eu digo, eu vou jantar primeiro, porque eu morri de barriga cheia. No outro dia, não aconteceu nada, né? Aí no outro dia perguntaram a ele, e aí, pastor, e agora? Ele disse, na verdade, eu me enganei. Quer dizer, ele não escreveu o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36, porque é que Deus ia dizer para ele, Jesus disse que nem ele sabia. Então eu aviso sempre, quando eu faço conferência sobre isso, olha, gente. Um erro primário, né? Houve um grupo aí de espírita divulgando que não era 2011, 2012, não é? Se lembra? Lembro. E eu digo, olha, isso vai dar chabu. Quem predisse, dançou. Marlene Nova escreveu um livro, né? Foi. Será em 2012. Exatamente. A doutora Marlene, que era muito amiga de Chico, e tem gente usando o nome de Chico, dizendo que Chico avisou, que falou que ia ser. Chico jamais. Emmanuel, se ele quisesse, Emmanuel não deixava ele falar, porque Emmanuel conhece o Evangelho, é o maior apóstolo desencarnado que a gente tem. Eu passei 5 anos da minha vida pesquisando para negar o Espiritismo. Eu passei 5 anos sem querer aceitar o Espiritismo. Por isso que hoje eu sou espírita, não é porque alguém disse que o Espiritismo era bom, é por convicção, é por conhecimento, é pela ciência, pela lógica, pela razão e pelo bom senso. E Emmanuel, eu já pesquisei as obras de Emmanuel, não encontro uma gafe. Pelo contrário, eu encontro coisas que eu digo, opa, onde é que Emmanuel trouxe isso? Aí eu vou pesquisar, meu filho, é na batata. Aquele 2000 anos, Há 2000 anos. há 2000 anos. Rapaz, aquela leitura me provoca assim Eu tenho alguma coisa com aquela Se região. você for a Cafarnaum, Hum, você foi a Israel,
que a gente vai a Cafarnaum. Eu vou. E aí você vai ver a cidade. Jesus se encontrou com Emmanuel. Emmanuel morou ali em Cafarnaum. Eu fico procurando onde é a casa de Emmanuel, essas coisas, tudo. Quando eu vou, eu junto todas as coisas para poder eu ter uma ideia de, pelo menos intuitiva, porque a ciência me diz que a primeira comunidade foi fora das muralhas de Jerusalém, onde estava o povo pobre. Então ali é entre o Monte das Oliveiras e o Monte do Templo. Era por ali a casa de Pedro, lá em Jerusalém. Ele vendeu tudo que tinha em Cafarnaum e mudou-se para Jerusalém. Então, a ciência mostra que você não pode afirmar data. Nós estamos vivendo um período, para não ser mais prolixo e fechar a tua questão antes de eu passar a palavra para Givaldo, que nós estamos vivendo um período de transição planetária. Os sinais são compatíveis com o que Jesus falou. O templo já caiu, aquela destruição no ano 70, você já viu fome, peste, guerra, tá certo? Você viu o que a gente passou agora em 2000 com a Covid, né? Com epidemias violentas, que está lá nos profetas Isaías, está em Jeremias, falando, e inclusive Isaías diz lá, né, capítulo, eu acho que é 27, é versículo 26, não me lembro qual é o capítulo, que diz assim: quando chegar a hora, fecha a tua porta e espera passar. E eu usei isso para ficar na epidemia, fiquei 1 ano e meio em casa. E deu certo. Porque, curiosamente, eu passei toda a pandemia e não peguei a bendita da Covid. Aí, quando passou em 2022, eu fui a Israel passar uma semana lá com o grupo. Quando voltei com Covid.